Olá pessoal, hoje nós vamos ver um pouquinho mais sobre alguns elementos. Vamos rever um pouquinho o 6555, a gente vai acabar entendendo por quê, porque nós vamos ver o que é um PWM. Então pessoal, PWM é a abreviação de Pulse Width Modulation, tá certo? Então é um pulso com modulação, tá? A ideia pessoal é que eu tenha uma determinada carga, né? E eu tente controlar essa carga. O que vocês veem comumente disso daí? Vocês acabam vendo um exemplo, um dimmer dentro de residências, onde a luz ela pode acender um pouquinho mais e pode acabar apagando. Nesse meu exemplo que eu acabei colocando nesse slide, nesse circuito, basicamente eu tenho um potenciômetro. Eu posso controlar isso daí, um ventilador, como nós temos lá nas salas do próprio CEP, né? E podemos fazer tudo isso daí apenas com um simples potenciômetro. Okay? Vamos ver quais são as vantagens e as desvantagens. A ideia, pessoal, se a gente for utilizar um potenciômetro, né, a principal vantagem é que ele é um elemento super simples. Basicamente, ele é um resistor que tem a sua variação. Tá? Só que a principal desvantagem dele é que na hora que você ligar um outro circuito, né? Um exemplo, você se ligou lá uma lâmpada, vamos pensar numa lâmpada incandescente, né? Tá? E pessoal, toma cuidado, tá? Nem todas as lâmpadas que vocês compram, elas são dimerizáveis, tá? Uma lâmpada de LED normal está custando já na faixa de torno de R$10, uma dimerizável está custando na faixa de R$40 a R$50. Tá? Nem todas são feitas para dimerização, tá? Seja de um tipo que eu vou mostrar aqui na aula ou do outro. Okay? Tá. A principal desvantagem é o seguinte: na hora que eu tenho a lâmpada, vamos pensar na lâmpada incandescente, que no fundo a lâmpada incandescente é bom pegar como exemplo porque ela é um resistor. Então, na hora que eu vou aumentando a potência do meu potenciômetro, eu vou tirar a energia que iria para a lâmpada e vou trazendo o potenciômetro. Então, conclusão, a economia de energia praticamente é zero. Então, isso daí é só para um efeito bonito dentro de uma casa, né? Mas no quesito economia não economiza nada. E outra, se o potenciômetro tiver algum pouquinho, ele não terminar exatamente todo o curso dele, mesmo quando você acha que está desligado, ele está lá consumindo energia. Então vamos ver, pessoal, qual que seria a nova ideia para isso daí, né? Eu coloquei aqui uma bicicletinha aqui para estar exemplificando, explicando isso aqui de uma forma melhor, né? Tá certo? Tá. Então, essa nova ideia é basicamente o seguinte, assim. Se eu tiver uma chave que eu vou ligando e desligando essa chave, tá? Então, vamos pensar aqui para duas coisas dentro da bicicleta. Então, imagine o seguinte. Eu tenho uma luzinha atrás da bicicleta, e se eu deixar a lampadinha OLED aceso, vai durar em torno mais ou menos, sei lá, de 2 horas. Mas, se você já parasse para pensar, se eu literalmente eu desligasse e ligasse essa chavinha, né, na mesma proporção, lá, deixava um segundo ligado, um segundo desligado, um segundo ligado, um segundo desligado. Se isso acontecesse, a duração disso daí, que era de 2 horas, passaria a ser 4 horas. Acabaria economizando energia. Um outro exemplo dentro da própria bicicleta, pessoal, né? Seria mais ou menos o seguinte, né? Imagine que eu tivesse um motorzinho elétrico, né? Então eu pegasse com a bicicleta, eu dava umas pequenas pedaladinhas, ou vamos pensar no motorzinho elétrico, ele já ia algumas voltas, o motorzinho parava, dava mais umas voltas, parava, dava mais umas voltas, parava. Quanto mais voltas esse motor elétrico desce, tá certo? Mais rápido a bicicleta vai. Quanto menos desce, menos lá, né? Menos bicicleta. Como isso daí funciona exatamente dentro da bicicleta, né? Se a gente está pedalando a bicicleta que não é elétrica, né? Então é o seguinte: se você pedalar muito rápido a sua bicicleta, você está mandando energia o tempo inteiro para a bicicleta, energia das suas pernas para a bicicleta. A sua bicicleta é mais rápido. Mas se você for pedalando, dá uma pedalada e deixa, dá uma pedalada e deixa, dá uma pedalada e deixa, a sua bicicleta não vai continuar andando? Então, através dessa própria inércia da coisa, né?
é tipo o seguinte, assim, então a bicicleta ela não chega literalmente a parar por completo. Claro, se pedalar, dar uma pedalada, esperar a sua bicicleta andar 10 km, ela vai parar antes, né? Mas se você der uma pedaladinha, ela sempre vai acabar seguindo no mesmo tanto. Tá. Então, é o seguinte, se eu colocasse lá como eu voltei no exemplo da bicicleta, deixasse 1 segundo ligado, 1 segundo desligado. Com isso, pessoal, a minha potência ela vai se consumir metade, tá? Então a durabilidade vai acabar se tornando maior. Claro que de acordo com aquilo que a gente for utilizar, que é assim, né? Se a gente está ali, às vezes dependendo da situação que a gente tiver, a gente vai estar produzindo mais luz ou menos luz. Mas produzindo luz ou produzindo menos luz, com economia dessa vez. Então, basicamente, o gráfico seria algo desse gênero, aqui assim, para a gente acabar entendendo. Isso aqui é a tensão na carga, né? Eu vou jogar ela para 100%, né? Então, o primeiro tempo, T1, pessoal, o tempo que vai permanecer aceso, o tempo que está no alto, né? Certo? Essa parte aqui assim no alto, aceso. Então, esse aqui é o nosso T1. E o nosso T2, a parte que está apagado, mandando zero lá para a carga. Então, seria uma chave disso daí. É o que nós chamamos, pessoal, de ciclo ativo de 50%, aonde o tempo 1 e o tempo 2 são exatamente iguais, tá certo? Ainda existe, pessoal, o período completo, que nós representamos pela letra T, ou T minúsculo ou T maiúsculo, né? Aonde o T nada mais vai ser do que o T1 mais o nosso T2. Por que isso aqui é um ciclo, pessoal? Porque você perceber a forma de onda ela vai se repetindo, né? Que a gente chama de onda quadrada, né? Tá? Então, o mesmo tipo. Então, o que eu faço? Eu ligo a chave, mando energia, desligo, ligo, desligo, ligo, desligo, ligo, desligo, né? Se você fizer isso aqui de uma forma muito rápida, um exemplo com LED, é perigoso você nem perceber, pessoal, que o LED está piscando. Tá? A nossa vista não vai ser capaz de, no fundo, acabar enxergando isso daí. Tá. Então, vamos continuar vendo agora aqui assim, tá bom? Então, tem a potência média, portanto, vai ser a própria tensão média aplicada à carga. Nesse caso, vai ser 50%, pessoal, da nossa tensão de entrada. Com base nisso, né, a gente determina, pessoal, o que nós chamamos de ciclo ativo, tá? Que naquele nosso exemplo era 50%. O ciclo ativo, ele vai ser o tempo total, tá certo? Dividindo pelo tempo que fica aceso e multiplicado por 100 para a gente calcular, pessoal, uma porcentagem de literalmente fala o ciclo ativo literalmente é a porcentagem de tempo em que ele permanece ativado, ok? Tá. Agora é o seguinte, se eu fizer esse processo, né, 50% da potência, 50% da luz, tá? Não está me adiantando nada, pessoal. Por quê? Porque se eu estou controlando, eu deixo ligar direto ou ligo 50%. Agora, qual que é a ideia? A ideia, pessoal, é que eu varie essa porcentagem em que fica ligado e o tempo que fica desligado. Ok? Que literalmente fala isso, que chama modulação. Ok? Então, eu vou trabalhar com a largura do pulso. Então, eu peguei aqui um exemplo, né? Em que eu reduza bastante, pessoal. Vou deixar só 1% de potência aplicada na minha carga, tá? Então, basicamente, se você imaginar essa linha tracejada que tem aqui embaixo, aqui, ó, tá? Opa, passei aqui assim, essa linha aqui tracejada aqui, essa linha aqui assim, basicamente é a potência que eu vou estar entregando a minha carga. Então, se eu fosse ligando um LED, o LED é bem fraquinho, quase apagado, ok? Tá? Como eu podia, pessoal, variar também isso aqui para 99% acontece. Então eu só estou tirando um pouquinho, né? Eu coloquei, por isso que eu coloquei aqui essa outra linha aqui, né? Então eu estou tirando só um pouquinho da energia dentro de lá, porque estava muito forte, reduzi um pouquinho, né? Então isso aqui é bem bacana para a gente estar podendo fazer um controle. Aí você, professor, está falando só de luz, falando de dimmer, tudo isso daqui. Tá. Pessoal, novamente vamos voltar na parte da bicicleta. Então imagine, pessoal, que eu tenho um motor. Ok? Tá? Então eu posso controlar a potência de um motor através do PWM. Então imagine que literalmente a parte ativa, essa parte alta aqui, é aquele momento que você girasse um pouco a manivela da sua bicicleta. E aí você dá aquele mega impulso. O motor vai continuar girando
E daqui, tipo, um determinado ciclo, eu vou lá e dou outra giradinha. E vou lá e dou outra giradinha. Então, conclusão, consigo fazer o motor ter uma velocidade bem baixa, ou, literalmente, eu pedalo várias vezes, paro um segundo, pedalo várias vezes, paro um segundo, que seria exatamente o caso contrário, onde eu estou pedalando todo esse período aqui assim, e aqui nesse período aqui embaixo eu estou descansando. Tá? Então imagine, pessoal, que literalmente com energia exatamente vai funcionar da mesma forma, né? Onde eu vou controlando a velocidade de motores através do PWM. E é muito comum a gente fazer esse tipo de coisa. Então, pessoal, se vocês acabarem entendendo, né, a ideia exatamente fala que a gente faça modulação. Modulação basicamente é a variação, né? E com isso, de acordo com o seu ciclo ativo, o tempo que eu vou deixar a coisa ligada, ele vai acabar fornecendo a energia para o item. Bom, na prática, tá certo? Esse interruptor a gente pode utilizar ele por um dispositivo de estado sólido, né? Pode utilizar, abrir o circuito, abrir e fechar várias vezes. Pode ser um transistor bipolar, pode ser um transistor de efeito de campo, FET, pode ser o IGBT e o próprio SCR, como a gente já acabou vendo esses carinhas nas aulas anteriores. Tá. Então a ideia, pessoal, se eu tiver tipo um oscilador, né, que a gente vai acabar vendo um oscilador hoje na aula, né? Aí ele pode ter o seu ciclo ativo controlado numa faixa bem grande de valor, controlando isso daqui. Na prática, né, para você fazer do 0 ao 100 acontece, é bem difícil isso daí, mas dá para chegar bem pertinho disso daí, tá? Então não vai ficar 1.000.000%, né? Depois eu vou fazer uma simulação aqui com o EWB daqui a pouquinho e a gente vai acabar vendo lá que dá para garantir isso daí, tá? Mas a gente vai tentar chegar o melhor possível. Como tudo que a gente está vendo agora aqui assim, pessoal, a gente tem sempre que pensar nas condições possíveis, tá? Então eu tenho que verificar quais são os pontos, né, para a gente estar fazendo isso daqui. Bom, tá. Então, vou falar um pouquinho sobre a questão das vantagens, né? Tá certo? Com base nisso daí, para a gente garantir como é que as coisas funcionam. Tá? Então, a primeira é a seguinte: se eu estiver na condição de aberto, não tem nenhuma corrente, então a dissipação, literalmente de calor nesse caso aqui, vai ser nula. E se eu estiver na condição fechada, a queda de tensão, né, nessa parte no nosso circuito, como vai apresentar como se fosse uma resistência nula, né, ele também não vai acabar dissipando potência. Tá? Isso aqui tudo com base na teoria. Ok? Então vamos acabar indo lá para a prática. Tá certo? Então é o seguinte, então na teoria não dissipam potência alguma, soluções ideais para esse tipo de aplicação. Na prática, tá certo? Então é o seguinte, pessoal, aquela ondinha quadrada, né, se a gente dá uma mega ampliadinha nela lá, por questão de tempo, tá certo? Ela não é exatamente, bem retinha, bem subindo exatamente naquela faixa de segundo, né? Tá? Então, a gente sempre precisa de um tempo para estar mudando de estado. Eu estava com 0 e estou subindo, um exemplo, até a tensão de acordo para aquele que a gente planejou. Então, o que acaba acontecendo, pessoal? A curva real, né, a curva ideal que a gente queria é essa tracejada, mas a curva real, pessoal, é essa que está aqui com linha contínua. Tá? Então, eu tenho um tempo de subida, tenho um tempo de descida, tá? E esses carinhas aqui assim, eles literalmente a gente vai ter que dar uma estudadinha neles aqui para ver quais são as consequências disso daí. Tá. Então, na hora que ele está subindo, literalmente nessa subida, que não é nula, né? Então ele vai estar produzindo calor. Tá certo? Agora, se a frequência for muito rápida, pessoal, aí vai produzir uma boa quantidade de calor. De acordo com, literalmente, com essa dissipação, nós vamos ter que colocar, às vezes, dissipadores para que esse calor, né, não venha causar nenhum tipo de dano ao circuito.
Mas uma coisa, pessoal, que já é de imediato, tá? Que mesmo tendo esse probleminha aí, né, que a gente viu aqui, literalmente fala, o consumo de energia vai ser infinitamente menor do que se a gente colocasse um potenciômetro, tá? Agora, você consegue imaginar o tamanho de um potenciômetro para poder controlar, fala um exemplo, um motor, né, fala de um compressor dentro de uma fábrica, que aqueles motores, pessoas, que às vezes tem mais do que 1 metro de diâmetro, né, esses motores. Então você imagina o tamanho do resistor que você teria que ter para esse tipo de coisa, né? Tá? E depois, para comutação rápida, né, os transistores de efeito de campo, né, os FETs, né, ou MOSFETs, né? Bom, então ele é bem rápido para estar fazendo realmente o controle disso daqui e não chegando literalmente a quantidade de calor assim que seja algo preocupante. Tá? Pode esquentar, coloca um dissipadorzinho lá e boa. Tá. Outro probleminha aqui, que é os próprios transistores de efeito de campo ou bipolares, tá? Eles não se comportam como resistência nula, tá bom? Quando estiver saturado, tá? Então, e também, pessoal, ele vai ter uma queda de tensão de alguns volts, né? Quando tiverem no formato quando tiverem saturados, tá? Então, quer dizer, há uns pequenos efeitinhos colaterais aí, né? Mas nada que desabone aqui. Dentro do manual, pessoal, do 6555 que a gente vai utilizar, ou LM555, tá? De acordo com o fabricante, né? Apesar que a gente, CI, pessoal, chama circuito integrado. Bom, então, a gente vai criar um oscilador agora com ele, certo? De onda quadrada, né? Essas imagens aqui eu tirei do próprio do datasheet deles lá, entendeu? Então, para vocês terem as imagens aqui assim na mão, né? Para a gente acabar entendendo que existe até uma parte do funcionamento, por isso que ele tem capacitores, tá, pessoal? Sabe esse nosso dentinho de serra, né? Basicamente, através desse carinha aqui assim, a gente vai estar convertendo ele numa forma de onda, que é chamada forma de onda quadrada. Isso aqui é um assunto que vocês já viram no passado, né? Fala quem teve aula comigo fala de eletrônica digital, né? A gente utilizou depois no finalzinho o 6555, né? Para literalmente para estar gerando pulsos, né? Então, aqui nós vamos repetir basicamente as fórmulas, né? Que é 0693. De onde que veio esse número? Toda vez o pessoal me perguntam, né? E depois vão me perguntar depois no quarto semestre de volta, né? Pessoal, isso aqui é o valor que o fabricante forneceu para a gente. Então, essas fórmulas estão dentro do manual do fabricante. Eu só tive o trabalho de traduzir, de falar as palavras, né? Coloquei pelo nosso significado, né? Então, aqui é o tempo que vai permanecer ativo, o tempo que vai permanecer embaixo. Para fazer o cálculo, literalmente, do tempo do ciclo, eu posso, literalmente, calcular os dois e depois somar. Ou, se eu não quiser saber dos outros dois, eu posso vir e calcular aqui direto. Pessoal, frequência é sempre o inverso do período. Tá certo? É o jeito mais rápido de você calcular. Já calculou aqui o período, tá? O período é pela letra T, não é pela letra P não, tá bom, pessoal? Letra T. Então, é só você inverter. Dentro das calculadoras, né, você vai encontrar um botãozinho assim, tem um X, e ele tem um -1 aqui assim, né? Esse botãozinho aqui na calculadora, ele faz essa inversão pra gente aqui. Bom, e depois, pessoal, temos o ciclo de trabalho, né? Que você pode calcular aqui assim, né? Só você calcular, fala o RB, aí vai ficar o RA mais 2 vezes o RB. Bom, daqui a pouquinho vamos ver um exemplo fazendo um cálculo em cima disso. Tá, uma limitação para isso daqui, pessoal, que é o seguinte, assim, tá vendo que a gente tem aqui umas linhas, né? Certo? De acordo com base, tanto na capacitância quanto na frequência. E literalmente RA mais 2 RBs não podem ser maior do que essas linhas colocadas aqui na diagonal, tá? Então essas linhas aqui assim, ó, vou passar aqui, quase não dá para ver aqui, tá? Então a gente não pode ultrapassar, tá bom? De acordo aqui com a frequência e a capacitância aqui. A capacitância está dando aqui em microfarad, tá, pessoal?
Só toma muito cuidado, né, com base exatamente nas dúvidas que vocês vêm perguntado para mim. Então, ó, sempre, pessoal, vamos lembrar aqui, ó, mili, micro, nano, pico. Mili, pessoal, 10 a menos 3. Mili, 10 a menos 6. Certo? O nano, 10 a menos 9. E o pico, 10 a menos 12. Tá? A gente não vai precisar do menos 12 aqui assim, mas é completo. Então, mili, micro, nanopico, mili, micro, nanopico, mili, micro, nanopico. Se você tentar decorar isso como fosse uma palavra única, né? Talvez é um pouco mais fácil. Lembrando que todos eles, pessoal, está na tabuada do 3, né? 3, 6, 9, 12. Tá? Então, fica bem fácil de você estar associando, né? Eu não gosto da palavra memorizar, porque memorizar a gente pode acabar esquecendo. Mas vou fazer uma associação, né? E falar a palavra mili, micro, nanopico, mili, micro, nanopico, né? Até para mim que eu sou tipo meio gaguinho, né? Meio, não inteiro, né? Então eu consigo falar isso daqui sem gaguejar. Então eu fiz aqui um circuito, pessoal, completinho, né? Onde vai ter a nossa variação aqui. Eu estou variando aqui no nosso. Isso aqui é o nosso RB. Vou ficando aqui fora aqui, tá? Esqueci de arrastar de volta para lá. Esse aqui é o nosso RB, o nosso RA, de acordo com aquelas fórmulas lá colocadas, tá? Esse desenho desse circuito, pessoal, também é dado no manual. A única coisa que foi acrescentado agora aqui, para a gente aqui, que eu vou variar o RB, tá? Então, eu vou fazer uma variação aqui no RB aqui, para a gente estar podendo modificar, tá? Então, eu começo aqui com 100% do nosso RB, ele tem 47K. Também, né, eu vou fazer umas variações aqui e vamos ver como é que acaba saindo esse circuito. Antes de colocar lá o circuito lá, né? Então aqui é um circuito literalmente com todos os elementos colocados agora aqui assim, né? Aqui está o nosso potenciômetro. Bom, aqui nós temos exatamente, um transistor de efeito de campo, ok? Tá? A gente acaba colocando também, pessoal, um diodo para não ter problema de inversão de sentido de corrente, para não tá queimando o motor, porque esse nosso motor aqui é de corrente contínua, né? Tá escrito DC, né? Então lembrando que é direct current, bom? Então para estar ligando aqui assim o motor. Então de acordo com a variação desse nosso potenciômetro, esse motorzinho vai estar girando mais rápido ou vai estar girando mais lento, né? Tá? Claro que você pode ligar um motor muito maior. Tudo isso aqui depende da parte que você vai estar fazendo nessa parte aqui, ó. Vamos separar ele aqui, ó. Dessa parte aqui para trás, aqui assim, né? Entendeu? E você pode literalmente colocar uma outra alimentação aqui assim externa para estar alimentando o motor. E você só vai controlando, literalmente você vai acabar controlando o motor através do transistor. Então vamos ver agora aqui a animação que eu fiz, preparei para tipo vocês agora aqui. Bom, então ó, pessoal, o sinal está em alto, está 100%, ok? Eu vou apertar a tecla R aqui, vai diminuir um pouquinho agora aqui, né? Vamos dar um segundinho para ele acordar lá, né? Que ele tem um tempo de cálculo dentro do próprio EWB. Agora ele começou a funcionar, tá vendo que agora aqui a gente está rodando com basicamente 95%, né? Tá? Vou começar a reduzir agora aqui assim. Deixei um LED, pessoal, piscando lá e você vai começar a ver que o LED mal pisca, ele mal dá tempo dele acender e apagar, né? Tá? Daqui a pouquinho ó, ele dá umas pequenas piscadinhas, estamos 70% agora aqui, 65%. Vamos começar a reduzir um pouquinho mais isso aqui agora em 60%, né? Estamos fazendo lá, vamos chegar daqui a pouquinho chegando nos 50% agora, tá? Tendo que eu estou em 50% desse meu resistor, mas eu não estou em 50% do ciclo ativo, tá? Ainda não está na metade, tá, pessoal? Para a gente poder controlar e fazer esse tipo de ajuste, a gente tem que fazer exatamente um cálculo correto para poder alinhar os resistores, tá? Então, em torno de 20%, estou quase lá ficando 50% ativo, 50% não ativo, acho que vai dar em 10%, né? 10%, ó, tá? Basicamente, dá para ver que tem uma pequena ondinha, né? Você vai vendo que de vez em quando aparece tipo um quebradinho a 5%, né? E na hora que colocar 0%, que é o último item, pode ver que agora aqui ele ficou totalmente desligado, pode ver que o LED ficou totalmente apagado lá em cima, né? Então, é mais ou menos isso que eu queria demonstrar para tipo vocês, que a gente consegue fazer
esse processo, né? Tanto seja no simulado, infelizmente a gente não está no laboratório, a gente tem que fazer isso aqui dentro do laboratório, para a gente estar podendo controlar isso daqui. Então agora vamos começar a parte que vocês mais amam, né? Só que não, né, pessoal? Tá certo? Que é literalmente a gente faz os cálculos dessas coisas. Então vamos supor lá que eu tenho lá um resistor A de 47K, são 47 mil ohms, tá bom? Resistor B 10K, 10 mil ohms, tá bom? Aí tem aqui o capacitor, pessoal, capacitor sempre menor de nano, tá, pessoal? Então, alguns micro, né, alguns também, né, mas capacitores pequenininhos isso daí. Então, 10 nanofarad, então 10 vezes 10 elevado a menos 9, tá certo? Então, vou pedir para você calcular para mim os tempos de acesso, né, aceso, desculpa, acesso não, aceso, tá? É um S só, né, aceso. E depois apagado o tempo real, frequência e o ciclo de trabalho. Ok? Então vamos lá, pessoal. Então eu vou pegar aqui o T1, 0,693, mais o RA que vale 47 mil, mais o RB mais 10 mil, vezes o capacitor, 10 vezes 10 elevado a menos 9. Tá? Na hora que você for fazer a continha dentro da sua calculadora, né? Vai ter que dar 3,95,01, 10 a menos 6, tá bom, pessoal? Microsegundos, né? Você vai apertar o botão Eng uma única vez na sua calculadora. Se apertar duas vezes, ele vai ficar fazendo os números meio maluquinho lá, que ele vai colocar 10 a menos 9 e assim por diante. Apertou uma vez lá, ele vai aparecer esse valor, 395,0,1. Tá? Vamos calcular agora aqui assim o T2, bom? Que ele é um pouquinho mais simples, né? Tá? Então o valor dele vai dar 39,6 microsegundos, né? É o tempo que ele vai permanecer apagado, quer dizer, vai aparecer a maior parte do tempo aceso, né? E uma parte menor apagado. Continuando aqui assim a nossa continha, tá bom, pessoal? Então vamos calcular o tempo total. O tempo total, agora que a gente já calculei os outros dois, né? Tem as duas fórmulas. Então o jeito total mais fácil para poder calcular é somar lá o nosso T1 e o nosso T2, porque eu já calculei cada um deles em separado, né? Então vou aproveitar e vou calcular todos eles juntos. Bom, para calcular também a frequência, pessoal, tem as duas fórmulas aqui. Como eu já calculei o período, que é esse daí que a gente calculou em cima, que é o tempo total, né? Que é o período, né? É só inverter. Para inverter, repetindo aquilo que eu tinha falado para vocês lá, tem uma teclinha lá e vai aparecer o X e vai ter o menos 1, né? Aqui assim ficou parecendo aqui assim é X e tem o menos 1zinho aqui em cima, né? Se você pegar esse valor aqui e apertar essa tecla aqui, ele vai te dar para gente, vai dar, aliás, esse valor não. Você pegar esse valor aqui, lembrando que isso aqui é 10 a menos 6, tá bom, pessoal? Não esquece lá da teclinha EXP. Bom, EXP, 10 a menos 6 lá. Ok? Mas se você apertar em cima desse valor aqui, aperta X menos 1, vai dar esse valor aqui. Toma cuidado, que na maioria das calculadoras, né? Ele tem o que chamado separadores de milhar. Né? Para quem teve já aula comigo um tempão atrás lá, sabe que eu explico muito bem isso aqui. Tá? No Brasil, o separador de milhar é pontinho e separador de casas decimais é a vírgula. Se a sua calculadora está colocada, é um exemplo que eu vou fazer assim, R$1.050, né? E 25 centavos. Se a sua calculadora está colocada dessa forma. Se a sua calculadora está na notação americana, o separador de milhar, pessoal, é vírgula. E o pontinho é ponto mesmo. Então, R$1.050 e 25 centavos é colocado dessa forma. Então toma cuidado, porque esse cara aqui assim, ele só aparece quando tiver separador de milhar. O número 1 milhão são 6 zeros, certo? Se você digitar 1 milhão na sua calculadora para você verificar, né? Como está separador de milhar, no Brasil, ele vai aparecer um pontinho aqui e vai aparecer um pontinho aqui. Na notação americana vai aparecer 1 e vai aparecer aqui as vírgulas nesses caras aqui, separador de milhar. O último item, para a gente calcular agora aqui assim, né, é o nosso ciclo de trabalho, ok? Então, fazendo as continhas aqui, deu 0,149, né, tá certo? Podia dizer que também que são 14,9% também, podia colocar. Se quer colocar em porcentagem para não colocar um número quebrado, qualquer uma das duas formas dão certinho, tá? Dentro aqui, pessoal, o que eu vou colocar para vocês literalmente recalcularem, tá certo? Tá? É o seguinte, se eu alterar esse capacitor aqui, ó, esse capacitor aqui do começo do enunciado, né?
eu vou pedir para vocês depois refazerem os cálculos com outro capacitor, para a gente ver o que vai acabar dando isso daqui, tá?